É, esse vídeo, né, agora eu vou falar sobre a questão do Bahia SA, né, um Opportunity. Eu quero só falar que nessa época que eu estava com Osório, conversando com Maracajá, conversando com Osório, todos os dias, pouquíssimas vezes eu não ia na semana na gráfica conversar com o Jorjão. Então Jorjão, que para mim é Jorjão, Jorge Maia, sabia de todos os meus passos. Ele sabia quando eu ia falar com o Baracajá, sabia quando eu ia na casa de Osório, sabia quando eu ia na... Eu fazia questão de que Jorge Maia soubesse de todos os meus passos, porque eu precisava de amarrar, sabe, a questão de alguém que não eu soubesse o que estava acontecendo, para que não fosse uma coisa muito individual, que só fosse eu simplesmente tomando deliberações, sabe? Então, Jorge, ele sempre foi o fiel da balança, né? Jorge Maia sempre foi o fiel da balança, porque ele, por ser mais velho e por ser uma pessoa que já lutou, né, pela democracia tricolor na época, indo para estádios e ele foi mascote do time de 59, né, que foi campeão. Então, é uma pessoa assim que sempre foi assim o meu fiel da balança. Então, eu depositei em Jorge e eu tenho certeza que Jorge Maia também depositava em mim toda a confiança dos passos que a gente dava. Jorge me abria os olhos todos os dias, falava assim: Pinto, você vai estar chafurnado em lama até o bico. Aí eu dizia: pá, pode deixar que depois eu lavo minhas penas. E aí mas eu ia, conversava e conversava com ele, e ele sabiamente falava: não vai dar em nada, eles estão te enrolando. Aí eu falei assim: Jorge, eu sei que eles estão me enrolando, mas eles estão tendo que enrolar. Então eles estão tendo que me encarar e buscar me enrolar. Só que essa minha proximidade com eles tirou eles do pedestal, tirou todos os cardeais tricolores do pedestal. Então eles passaram a serem pessoas, seres humanos normais, com relação ao torcedor que eu estava representando. Que aquela minha luta ali era representando a torcida do Bahia. Então eles estavam obrigados a serem de carne e osso comigo. E não aquela pessoa que aparecia na televisão, que dava entrevista em rádio. Então isso foi preponderante para que a gente conseguisse começar a derrubar a primeira pilastra, né, da ditadura do Esporte Clube Bahia. E o Jorjão falava comigo uma coisa assim: olha, Pinto, graveto é que derruba a panela. Aí eu falava para ele: pois é, eu sou o Pinto e o Pinto é o graveto. Vamos derrubar essa panela. E o Bahia se transformou em Bahia SA, né? Isso foi em 97. O Bahia tinha uma dívida de 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. Em 1997. Impagável. Porque não tinha como se pagar essa dívida. Isso tudo sendo empurrado para que forçosamente o Bahia fosse negociado. Então, quando abriu a possibilidade de ter sociedade anônima, né, foi a primeira sociedade anônima de futebol, né, foi o Bahia SA.
o BASA. O Grupo Opportunity, com Daniel Dantas, através da irmã dele, Verônica Dantas, que era dona de uma empresa chamada Liga de Futebol S.A., que era laranja, né, nesse processo, que era quem representava o Banco Opportunity. Essa Liga de Futebol S.A. entrou na sociedade com o Esporte Clube Bahia. Só que o Bahia entrou com os ativos, né? Com o clube, o clube que tinha ali na Boca do Rio, com os jogadores, né? Com o clube, com as cores, com o escudo, tudo isso foi transformado em ativo. E o Opportunity entrou com 6 milhões de reais, fazendo uma sociedade, 51% das ações ordinárias que davam direito a votos para o Opportunity, 49% das ações que davam direito a voto para o Bahia, 49% das ações que davam direito a lucro para o Opportunity e 51% das ações que davam direito a lucro para o Esporte Clube Bahia. Então, era 50-50. Mas só que as que decidiam no voto do Conselho de Administração, o Opportunity tinha majoritário, era majoritário, então eles que decidiam tudo. E aí o que aconteceu? Eu falei com o Jorge, isso está na junta comercial. Eu vou fazer uma busca na junta comercial para ver se eu consigo, para a gente descobrir algumas coisas com relação ao que está acontecendo no Bahia. E Jorge gostou da ideia, né? E falou assim, vamos embora, né? E eu ia lá, tinha época que eu pagava para tirar os documentos da junta, tinha época que Jorge pagava, que dava o dinheiro para ir lá tirar. Então a gente ficou sempre com todos os documentos, né, do que estava acontecendo no Bahia S.A., né? Que na época o presidente era Marcelo Guimarães, o pai. Então, com isso, nós nos armamos com a verdade. Não tinha mais meia conversa. Ali era o preto no branco, não tinha como se discutir, né? Então, foi esse momento que a gente começou a ruir as bases da ditadura do Esporte Clube Bahia. Então eu falei, como eu sempre pensei, como eu sempre tive na minha mente, a gente não adianta ser o Pinto, sabe? Somente o Pinto lutando. A gente não tem como lutar sozinho. E eu tinha conhecimento através dos documentos. Então eu comecei a procurar pessoas que podiam me agregar conhecimento e comecei a passar esse conhecimento para outras pessoas. Então, nós fizemos várias reuniões, né? Reunimos em vários locais, faculdades, na UNEB, reuni na UFBA, reunia de prédios que tinham auditórios, e sempre buscando levar torcedores para que eu começasse a falar sobre a questão do Bahia S.A., sobre a questão de como o Bahia ia perder o seu controle acionário, como o Bahia ia falir, né? E como aquela sociedade ia jogar o Bahia como jogou em um processo de terceira divisão, como nós chegamos a estar. E com isso eu conheci pessoas extremamente importantes, sabe? E dentre eles eu quero assim frisar que foi o Marcos Verheim,
que foi uma pessoa que foi presidente do Conselho Fiscal do Bahia e que foi uma das pessoas que conseguiu, que fez toda a passagem, né? Um dos que fizeram toda a passagem, a questão do Conselho Fiscal, para o Bahia se transformar em SAF. Mas até então, Marcos Verheyen trabalhava na FIEB, nós nos reunimos várias vezes na FIEB. Criamos um grupo chamado Consciência Tricolor, onde pessoas guerreiras, sabe, sim, que lutavam pela democracia do Bahia, como Marcola, como Carla, né, como Lívia, pô, assim, pessoas assim sensacionais que a gente começou a conhecer e começamos a regimentar assim pessoas que pensavam iguais, sabe, dando a essas pessoas a liberdade para poderem passar isso e lutarem também nas suas frentes. E isso foi Fábio Filgueiras, que é conselheiro do Bahia, sabe, assim, Fábio ia comigo para Fonte Nova, a gente botava uma faixa direta já, né, uma faixa branca com letras em vermelho na Fonte Nova. Conheci os presidentes da Bamor, da Povão, na época Jorge, Rosalvo, e a gente começou a lutar pela democracia do Bahia. E isso começou a crescer, sabe? Aí já começou a surgir algumas redes sociais, como Orkut. Isso começou a crescer de uma forma que eu comecei a perceber que a gente precisava dar à imprensa a possibilidade de escolha, sabe? A possibilidade de escolher de como é que eles queriam agir, né, com o Bahia, né? Pelo menos eu estava dando a verdade a eles, o que era realmente. Então eu comecei a fazer várias encadernações com relação ao Bahia S.A., o que estava acontecendo, o que estava a perda das ações, porque o Opportunity estava injetando dinheiro e o Bahia não tinha como aportar o mesmo valor, e o Bahia perdendo as ações preferenciais. Então chegou um momento que o Bahia não tinha mais ações preferenciais nenhuma, então todo o lucro estava com o Opportunity, e o Opportunity estava com o comando do, da sociedade com relação a voto. Então, nessa época, eu passei a dar toda a imprensa. Eu lembro que eu frequentava a Fonte Nova, eu já estava com um pouco mais de notoriedade com relação ao que eu já tinha feito, né? Então, eu tinha acesso à tribuna de honra da Fonte Nova e eu levava para toda a imprensa. Eu levei para vários órgãos de imprensa, todos os órgãos de imprensa praticamente, e rádios, jornais. E eu vou ser sincero com vocês, quem mais honestamente lutou pela democracia do Bahia com relação à imprensa, que lutou até ser demitido do seu órgão de imprensa que ele trabalhava, foi uma pessoa que não era Bahia. Eu estou falando isso para vocês aqui porque eu tenho assim um carinho muito grande por Paulo Leandro, sabe? Ele era diretor de esporte de Jornal à Tarde. Ele criou um caderno chamado Megafone dentro do Jornal à Tarde. E ele chegou para mim e falou: Pinto, escreva, mande textos, mande informação que a gente vai selecionar e vai publicar.
E eu escrevia para o Jornal à Tarde todos os dias, todas as semanas tinha algum texto nosso, sabe? Nós criamos a ABL, que é a Associação Bahia Livre, começamos a nos organizar, né? O Marcelo Maia foi o primeiro presidente da ABL, depois eu passei a ser presidente da ABL, depois eu parei de assinar como Edmilson Gouveia Pinto e passei a assinar como presidente da Associação Bahia Livre, Edmilson Gouveia Pinto, e isso foi agregando valor à ABL, e eu comecei a conhecer empresários como Jorge Pires, que era eu era o presidente, né, se não me engano, do Bloco Internacionais. Uma pessoa sensacional, já não está mais conosco, né, está no plano superior. Uma pessoa sensacional. Ele mandou fazer a faixa para mim, do Direta Já. Eu falei, Jorge Pires, eu preciso de... A gente vai participar do 2 de julho, você pode ter como fazer umas camisas para nós? Aí ele mandou fazer, imprimiu umas 50 camisas, se eu não me engano. Uma camisa, olha só, a camisa azul celeste. Talvez a primeira conexão com o Manchester City, né? Era uma camisa azul igual a do Manchester City. E com o emblema, né, de Direta Já. E esses grupos todos, que era a democracia tricolor, junto com a consciência tricolor que já existia, com a Associação Bahia Livre, que tinha Verheim, tinha Murilo, tinha várias pessoas que Jorge Maia, né, que participava também, várias pessoas que começaram a agregar na associação. E nós participávamos dos 2 de julho, fazíamos uma carroça lá, íamos para protestar no 2 de julho, com com faixas, cartazes. Olha, foram anos de muita luta, sabe? Muita luta, muita informação. A gente conseguiu, junto com a junta comercial, a gente tinha condição de debater. Depois que eu passei a escrever no Jornal à Tarde, as rádios começaram a me chamar para poder participar dos programas. Então, aí eu posso dizer a você que a Rádio Excelsior e a Rádio Cultura. A Rádio Cultura tinha um programa com Edson Marinho e Márcio Martins. Nós fomos várias vezes nesses programas. Na Rádio Excelsior, eu fiz uma entrevista de várias horas, 1 hora mais ou menos, 1 hora e meia, na Rádio Excelsior, com Edson Marinho, se eu não me engano, com outras pessoas que participavam, outros jornalistas, né, que participavam, e falando sobre sobre o Bahia SA. Eu participei de programa na Band, tem até no meu canal do vídeo aqui esse programa da Band, esse canal do YouTube que eu tenho. Se você procurar, vocês vão ver a apresentação que eu tive na Band. E a gente começou a ruir, sabe, essa estrutura. E eu conheci o Fernando Jorge, que me ligou, né, dizendo que queria me conversar comigo, dizendo o que é que eu precisava. Eu dizia, Fernando, o que eu preciso hoje é fazer o site da Associação Bahia Livre. A gente não tem um site. Aí ele chegou para mim, me veja o orçamento do site. Aí eu fui para o desenvolvedor. Na época, o site saiu por
acho que foi R$ 2.000, 1.600, uma coisa assim. E eu passei o desenvolvedor diretamente para conversar com ele, com a secretária de Fernando Jorge, e eles resolveram lá e o site saiu, e eu passei a escrever no site da Associação Bahia Livre. Então, com a associação, nós passamos a fazer parte da notícia. Então, nós passamos a fazer parte da notícia, né? Do que acontecia com o Bahia, né? O que estava acontecendo com o Esporte Clube Bahia. E isso para a gente foi muito importante, porque começou a fortalecer, né? as questões. Só que aí, como tudo na vida, né? As vaidades, às vezes, superam algumas coisas, e eu sempre estava articulando para que as vaidades, embora cada um tivesse a sua, pudessem trazer forças para um vetor que fosse caminhando para que a gente chegasse na democracia. E eu vou te contar no próximo vídeo algumas coisas que nós conseguimos fazer e que eu consegui articular com relação a várias pessoas que passaram a querer também ter eleições diretas no Bahia, e muitos queriam ser presidentes do Bahia. Então, no próximo vídeo eu vou te contar alguns casos e algumas coisas que aconteceram, para que vocês tenham noção de como foi difícil, como foi duro a chegada até a intervenção.